cheguei à tua mesa de perdão e encontrei a quem busquei, quem faz feliz meu coração. Tua palavra, teu corpo e sangue. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe e perguntou aos seus discípulos: Quem dizes os homens que é o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, e outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus perguntou-lhes: E vocês, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: Você é feliz, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que lhe revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. Por isso eu lhe digo: você é Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, e o poder da morte nunca vencerá-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra será desligado nos céus. Então ordenou aos discípulos que não dissessem nada a ninguém que ele era o Messias. E Jesus começou a mostrar aos seus discípulos o que deveria ir a Jerusalém e sofrer. Muito da parte dos anciãos, dos chefes, dos sacerdotes e dos doutores da lei, e que deveria ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro levou Jesus para um lado e repreendeu-o, dizendo que isso nunca lhe aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Fique longe de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim, porque não pensa nas coisas de Deus, mas as coisas dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, eu, particularmente, sou uma pessoa que adora este Evangelho em si. O Evangelho de hoje nos traz uma reflexão muito poderosa. Padre Léo uma vez falou que Pedro consegue ir de 8 a 80 em um Evangelho, né? Ele consegue entrar no céu e descer para o fogo do inferno ao mesmo tempo em um Evangelho. Tempo recorde. Na nossa vida, nós temos muito esta história de tentar fazer as coisas de Deus. E como que eu faço as coisas de Deus? Que isso nunca lhe aconteça. Nossa, que credo em cruz Ave Maria, que isso não aconteça com você. Né? Amarrado em nome de Jesus, não vai acontecer isso aí não. Sempre tentando retirar o mal da nossa vida. A nossa intenção às vezes é boa. Você não quer que o mal aconteça com o seu irmão. Só que, às vezes, nestes pensamentos, o pensar dessa forma nos torna mensageiros, nos torna transformados e preparados para ser como Deus. Ninguém aqui pode ser como Deus. Por isso essa frase tem que sair do vocabulário dos cristãos. No Evangelho de hoje, Jesus começa dizendo, ele começa aquele famoso diálogo de Pedro, né? Ele começa perguntando: o que diz os homens sobre o Filho do Homem? E aí os discípulos responderam: uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que era algum dos profetas que ressuscitou. Ou seja, ninguém estava dando um valor sequer do verdadeiro Filho de Deus. A verdade é essa. Estava um comparando com um profeta, outro comparando com outro profeta, mas ninguém chegou a raciocinar que poucos profetas naquela época falavam como Jesus falava, profanavam como Jesus falava. Porque vejam a diferença. Enquanto Jesus falava do agora, os profetas falavam antes. Os profetas falavam
que alguém ia vir para julgar os vivos e os mortos. Os profetas eram os aplainadores do caminho de Jesus. Vejam João Batista. João Batista mesmo disse uma vez: eu sou aquele que corre no deserto e eu estou endireitando os caminhos de Cristo, porque virá um que julgará todos os mortos. Eu não sou digno de limpar as sandálias dele. João Batista disse isso uma vez. Ele vai vir para julgar os vivos e os mortos, e eu não sou digno nem de limpar as sandálias dele. Ou seja, enquanto os profetas falavam de alguém que ia vir depois deles, Jesus falava de agora. Vejam como que eles não conseguiam raciocinar. Sabe o que faz isso? A distração. Por mais que a gente esteja concentrado assistindo a homilia do padre, por mais que a gente esteja lá escutando a homilia do padre, eu vou dar um exemplo. As coisas fazem a gente distrair, a gente não fica concentrado o tempo inteiro. É difícil você encontrar uma pessoa que fica lá, parado o tempo inteiro olhando para a cara do padre, escutando o padre falar. É difícil. Não que a homilia do padre seja ruim, mas por mais que seja o Papa falando, poucas pessoas conseguem ter o ato de concentração 100%. Por quê? As coisas fazem a gente distrair. Às vezes sai uma criança correndo ali na rua. Às vezes um barulho do som. Então as coisas fazem a gente distrair. Por quê? E por que há distração? Olha só onde é que eu estou entrando. Por que a gente tem a distração, o hábito da distração na nossa vida? Porque o encardido não quer de modo algum ver você escutando a palavra de Deus. Esta é uma verdade sombria, mas é a verdade que ele não quer. Ele odeia quando ele escuta o nome de Jesus. Quando ele escuta a palavra de Deus. Porque ele se lembra de quando ele tentou derrubar Jesus e ele não conseguiu. Retornando aqui para o Evangelho. E aí, depois de todas essas perguntas, Jesus já triste, né? Porque ele achou que ele ia escutar palavras bonitas, ele triste, perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Tipo assim, ele deve ter pensado assim, né? Eles tudo bem, eles não convivem comigo. Mas e vocês, que convivem comigo, que passam o dia inteiro andando comigo? Que já ouviram da minha palavra, que já comeram no mesmo lugar que eu comi, que já ouviram ensinamentos meus. E vocês? O que dizeis que eu sou? E aí Pedro foi o único que respondeu. De todos os 12, Pedro foi o único que respondeu. Veja a sinceridade de Pedro. Você é o Messias, o Filho de Deus. O Filho do Deus vivo. Por que os outros 11 não responderam? Por que os outros 11 ficaram recuados? O medo. O medo de você falar e não saber o que está falando. E o medo, na verdade, é a incerteza daquilo que você fala. Logo, nós retornamos na distração. Vejam que nem os discípulos prestavam atenção 100% naquilo que Jesus falava. Pedro foi o único que respondeu. Se os discípulos tivessem prestado atenção de verdade, todos eles teriam respondido também. Como responderam dos profetas. E eles responderam. Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias ou algum dos profetas que ressuscitou. Eles responderam isso. Por que eles não responderam depois quem era Jesus? Eles não conheciam. Mas como eles não conheciam, se eles estavam o tempo todo com Jesus? Entendem a ideia? E aí eu já volto a acho que faz uns meses que eu falei isso. No você assistir a missa ou você participar. Qual foi a última vez que você participou de uma missa? E aí eu já vou pedindo desculpa porque o vídeo vai atrasar um pouquinho. Vai ser um pouquinho mais devagar hoje. Hoje eu vou fazer bem demorado, mas explicar tudo. Bom, agora caminhando para o final, para mim não me prolongar tanto, que já é 9 minutos, já era para mim ter parado.
Jesus, após terminar isso, começa a falar tudo aquilo que ele vai sofrer. O nosso Senhor Jesus Cristo deve morrer, ser crucificado. Todos os anciãos, chefes e doutores da lei vão castigá-lo, vão apedrejá-lo. Mas ele vai ressuscitar no terceiro dia. Pedro não percebeu a frase do final. Ele vai ressuscitar no terceiro dia, ele vai voltar. Pedro só ficou com as duas primeiras palavras na cabeça. E aí ele foi lá, chamou Jesus no canto e falou assim: que isso não te aconteça, Senhor, porque Deus não vai deixar isso acontecer. E aí o que Deus fala? O que Jesus fala? Afasta-te de mim, Satanás, você para mim é uma pedra de tropeço. Olha só, Pedro sai do alto ponto de ter sido glorificado por Deus, por Jesus, porque agora há pouco ele estava sendo falado: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, para ser comparado como Satanás. Afasta-te de mim, Satanás, você para mim é uma pedra de tropeço. O que fez Pedro ser comparado com isso? Essa forma. Jesus não podia ser impedido de fazer o trabalho dele. Pedro, naquela hora, tentou impedir Jesus de ressuscitar nos mortos e livrar-nos do pecado. Porém, ninguém livra Jesus da missão que ele carrega. Por mais que você tente ajudar a pessoa com palavras, você só vai dando apoio motivacional. Ajude da forma certa e não tentando livrar a pessoa dos problemas como Pedro tentou fazer com Jesus. Corrigemos os problemas da nossa vida para que nós retornemos a Cristo e nós conseguimos salvar os nossos pecados, livrar-nos os nossos pecados. Rezemos juntos pedindo a Deus, principalmente o dom da atenção, principalmente que o Senhor nos dê mais atenção para as coisas dele. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que no dia de hoje fiquem na paz e na alegria.